A gra... Amém? Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer você por mais uma vez estar nesse nossos vídeos, né, no nosso propósito de dar a leitura do Novo Testamento em 90 dias. Hoje daremos continuidade ali no nosso Evangelho segundo Lucas, capítulos 23 e 24, tá bom, gente? Então, se você puder estar deixando seu like aí, seu gostei logo de começo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, né, ativar o sininho, me ajuda bastante, tá bom, gente? E gostaria de orar por você, se pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu agradeço pela vida de cada um aqui que se encontra presente hoje nesse vídeo, Pai. Venho pedir que o Senhor venha abrir os olhos dessas pessoas, Pai. Venha estar aqui abrindo meus olhos, Pai. Que Teu Espírito Santo venha estar conduzindo esse vídeo, Pai. E que a glória seja feita para o Senhor, Pai. Que a glória seja feita somente para o Senhor, Pai. Porque do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas, Pai. Eu agradeço por mais essa oportunidade de estar falando aqui do Teu amor, do Teu Evangelho, Pai. Eu peço que o Senhor venha aqui, Senhor, estar conosco, Pai, conduzindo esse vídeo, Senhor, tocando cada coração, não importa se a pessoa estiver em casa, no trabalho, onde quer que ela esteja, que o Senhor venha tocar no coração de cada um ali, Pai. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu saúde, mais uma vez nos levantou. Em meio dessa pandemia, Pai, o Senhor vem nos guardado, Pai. Peço que o Senhor envie Teus anjos a cada casa representada aqui, Pai, para que Teus anjos venham fazer morada ali, Pai. Isso que eu te peço, já venho te agradecendo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém. Bom, gente, hoje, como eu tinha falado, vamos dar continuidade à nossa leitura do Novo Testamento, ali, né, no Evangelho de Lucas, e ali, hoje será os capítulos 23 e 24, né, e ali que nós daremos continuidade à leitura, e eu sempre falo, né, e que é bom você estar acompanhando, não importa se for Bíblia física, Bíblia digital, mas o importante é você estar acompanhando ali com a leitura, né. Então vamos dar início à leitura, e o título do capítulo 23 é Jesus diante de Pilatos, e ele começa assim: Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague impostos a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo nada neste homem, não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes e estando em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, pois teria ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso, e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês os acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava sendo preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta do homicídio, a quem eles pediram, enquanto a Jesus entregou-o à vontade deles. E quando o conduziram, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes
por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estrelas que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas: cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali observando tudo. Também as autoridades zombavam dele e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas esse não lhe fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Então Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, e até às 3 horas da tarde. E vendo o sol, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus chamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, espirrou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, contemplando essas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano de ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. E foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e depositou-o num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Bom, gente, esse é o final do capítulo 23, e nesse capítulo 23 a gente pode ver ali que começa Jesus diante de Pilatos, em que ali as pessoas estavam acusando Jesus, porém Jesus ali não se defendia, não havia necessidade de defender. E aí Pilatos perguntava: você é o rei dos judeus? E o Senhor respondia, Jesus, né, falava assim: o Senhor está dizendo isso. E aí Pilatos soube que Jesus vinha lá da Galiléia, né? E aí ele perguntou se Jesus era galileu. E ao saber que Jesus era galileu, ele sabia que Herodes se encontrava ali naquela região naqueles dias. Então ele levou Jesus a Herodes, que Herodes era quem governava a Galiléia. E aí Herodes estava muito ansioso para ver Jesus, né? Para que Jesus fizesse um milagre na frente dele, porque ele ouviu falar de Jesus. Mas quando Jesus chegou lá, ele não estava fazendo essas coisas, nem nada disso. Então Pilatos começou a zombar dele, junto com os soldados, e ainda para zombar, ainda lá pegou um manto luxuoso e colocou sobre Jesus. E aí foi lá e devolveu-o a Pilatos, né? E aí Pilatos, ele reuniu os principais sacerdotes e ele começava a falar: ei, vocês estão me falando aqui, mas eu não consigo ver o que esse homem fez de mal, não tem provas contra ele. E aí ele falava: então eu vou açoitar ele e vou soltá-lo. Porém, cada vez mais a multidão gritava: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Mas Pilatos estava falando ali: eu não tô achando, então eu vou soltar. Mas a multidão continuava: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Até que Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Então, e aí ele soltou Barrabás e pegou Jesus, maltratou Jesus, fez tudo isso e levou Jesus para ser crucificado.
E na crucificação de Jesus, Jesus estava andando com a cruz dele ali, mulheres chegavam e batiam no peito ali, chorando, fazendo essas coisas. Jesus fala para não chorar por ele, para chorar por elas e pelos filhos delas, né? E aí eles pegaram um homem ali chamado Simão, né, que ali ajudou Jesus a levar a cruz até ali o Calvário. E ali, na hora que Jesus foi crucificado, ele foi crucificado com dois malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. E ali um deles começava a zombar de Jesus, falava: se você é filho de Deus mesmo, se sai daqui, nos solte. Mas o outro falava: você tá louco de falar isso? A gente merece estar aqui. Porém, ele não merece. Ele não fez nada para estar aqui. E ele fala: Senhor, no dia que o Senhor entrar lá no seu reino, lembra-se de mim. E aí Jesus fala que ainda hoje ele estaria no reino junto com ele, né? E aí depois a gente pode ver que ali o céu ficou em trevas ali até as 3 horas da tarde. E aí Jesus entregou o seu espírito a Deus. E ali aconteceu muitos outros milagres. E as pessoas ficavam abismadas ali. E ali um centurião que estava ali falou, né? Verdadeiramente este homem era justo. E ali em outros textos a gente pode ver em outros evangelhos que fala: este verdadeiramente era o Filho de Deus, né? E ali a gente pode ver depois do sepultamento de Jesus, em que José, um homem digno ali, que fazia parte do Sinédrio, foi ali, pediu o corpo de Jesus para Pilatos, foi lá, colocou ele num como é que chama? Num túmulo aberto que ninguém ainda tinha sido sepultado, foi lá, enrolou o corpo dele, levou ele lá naquele túmulo, né? E depois aí a gente pode ver ali o próximo capítulo, que tem como título A Ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês ainda estando na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se voltando às palavras de Jesus, e voltando-se do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas, para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam que as mulheres diziam. Porém, Pedro, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se viu somente os lençóis de linho, e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, aos olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles prepararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. Nós esperávamos que fosse um que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, dos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fiquem conosco porque é tarde, e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus.
mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava a respeito pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram a eles o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surge dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e toquem nos meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: Vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, e dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio a vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheio de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Bom, gente, esse foi o final do capítulo 24. E aí a gente pode ver a ressurreição de Jesus, né? Em que as mulheres vão ali no templo para perfumar o corpo de Jesus com óleos aromáticos. E aí elas vê que está aberto. E aí elas vê ali anjos falando assim: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, ainda estando na Galileia. E essas mulheres ali ficam perplexas, porque ali os anjos falando com ela, e ali não tem mais ninguém no túmulo. Elas vão falar ali para os 11, né? E para as pessoas ali que Jesus ressuscitou, mas eles acham difícil isso, não estão muito acreditando. Aí tinha os discípulos no caminho de Emaús, né? Que 2 discípulos de Jesus estavam andando ali. E Jesus vai lá e aparece para eles. Ele aparece e começa a perguntar ali o que estava acontecendo. E eles falam: Putz, você não ouviu ali o que aconteceu? Que Jesus morreu, não sei o que. E aí Jesus caminhando com eles ali, mas os olhos deles estavam encobertos para que eles não entendessem e não soubessem, né, que era Jesus, não reconhecessem Jesus. E aí Jesus vai falando e depois Jesus comenta sobre as Escrituras desde lá do princípio até o final, e ele falando ali o que tinha que acontecer, né, e vai falando por meio das Escrituras. E aí eles chegam na vila que eles tinham que chegar, e aí Jesus fala: Bom, eu vou adiante. Então eles falam: Não, já tá tarde, fica aqui conosco. E aí Jesus falou: Tá bom. E aí foi lá. E aí na hora que Jesus repartiu o pão e abençoou, os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram que era Jesus, né? E na hora que eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu. E aí eles olharam e falaram um pros outros assim, e falaram: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho enquanto nos explicava as Escrituras? E eu acho essa parte fenomenal, porque imagina Jesus falando com você e seu peito ardendo ali, nossa, pegando fogo, e Jesus falando isso, mano, que negócio diferente aqui, que negócio doido. E aí eles falam: Não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho quanto nos explicava da Escritura? E aí depois a gente pode ver ali que eles vão e falam ali aos discípulos, porém eles ainda não acreditam. E aí Jesus aparece ali no meio dos discípulos. E ele aparece, e aí os discípulos: Meu, o que tá acontecendo ali? Ficam, não sabem o que fazer, e pensa que é um espírito, mas Jesus tá ali de corpo e carne ali. E ele fala: Toquem em mim, sou eu mesmo. E mesmo assim eles não acreditando, Jesus fala assim: Vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles dão um pedaço de pão assado. E aí Jesus come. E aí eles estão ali felizes, tudo. E aí Jesus fala, né, que são essas palavras que falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse
tudo o que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ali Jesus abriu o entendimento dos discípulos dele, dos apóstolos, né, dos discípulos, e aí para eles compreenderem as escrituras, e eles compreenderam as escrituras, e aí depois Jesus foi e os abençoou, falando ali que teria que começar em Jerusalém, porém para todas as nações, né? E aí Jesus os abençoou, e aí quando ele estava chegando ali em Betânia, os abençoando, Jesus começou, a maneira que ele abençoava, ele ia subindo, subindo, subindo e indo pro céu, tá bom, gente? Então essa foi a leitura de hoje, tá? Capítulos 23 e 24 ali do Evangelho segundo Lucas. Você puder estar deixando seu like aí, né? Comentar, se inscrever, ativar o sininho, isso me ajuda bastante, tá, gente? Muito obrigado por ter ficado até o final, gostaria de orar por você, se você pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor vem ser fiel conosco, Pai, vem nos alimentar com Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor venha aqui, Senhor, na vida de cada um, Senhor, mostrar o Teu fazer, Pai. Que o Senhor venha aqui, Senhor, abrir nosso coração, Pai, porque muitas vezes nosso coração está endurecido, nós não conseguimos ver, mas eu peço que o Senhor venha abrir nosso coração, abrir nossos olhos para que nós venhamos entender que só o Senhor é Rei, que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Cristo, Pai. Eu venho pedir que o Senhor venha nos fazer entender isso, Pai. Já venha abençoar a vida de cada um, Senhor, para cada um ter uma semana abençoada com a presença do Senhor, Pai. Que o Senhor venha enviar Teus anjos, Senhor, para estar ali batalhando conosco, estar ali acampando ao redor de nossas casas, do nosso trabalho, enfim, Pai, de tudo, Pai, da faculdade, da escola, que Teus anjos estejam ali ao redor, Pai. Isso é o que eu te peço e já venho te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, fiquem com Deus, viu?